Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. A esperança ao evangelizar é que estejamos tão encharcados com a verdade do Evangelho e vivamos de tal modo o Evangelho, dedicando-nos tanto ao seu estudo, que o Evangelho simplesmente transbordará de nós. Esse é um trechinho do livro Evangelização do Mack Stiles. Oiê! O assunto de hoje é sobre a evangelização no dia a dia. Você tem falado de Jesus nas pequenas oportunidades que Ele mesmo te dá de falar da sua fé, seja no trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, com seu vizinho, com a pessoa que senta constantemente do seu lado no ônibus, com seu porteiro? Ou você até percebe que essas oportunidades existem, mas na hora você trava e não fala nada? Bom, gente, o episódio de hoje vai perdurar por alguns episódios, se Deus permitir. Eu venho conversando com vocês lá no meu Instagram, o @Sherlocka_Holmes. Se você não me segue ainda, segue lá. Vocês veem que a maioria dos episódios eu sempre comento que o assunto começa lá, né? Ou continua por lá também. Esse assunto, ele sempre vai ser muito atual, nunca vai se esgotar. E parece que também sempre é necessário e urgente, né? Eu tenho um destaque lá no Instagram chamado Evangelização Dia a Dia. E eu convido você também que está aqui a ir lá ouvir, interagir, para que eu saiba como direcionar melhor essa conversa que nós vamos começar aqui. Por exemplo, uma coisa que eu fiz lá foi perguntar para os meus seguidores qual era a maior dificuldade deles, o que eles achavam que mais impedia que eles falassem de Jesus Cristo no dia a dia, né? Nessas pequenas oportunidades com pessoas conhecidas. Uma das respostas que mais, foi frequente foi o medo. É um medo de falar besteira, é medo de ser mal recebido, é medo da pessoa perguntar alguma coisa e você não saber responder, né? Inseguranças. E são esses medos que travam a gente, né? E o que eu conversei com vocês lá e retomo aqui também é que eu acho que esse medo, ele é bom, ele é válido. Claro, né? Porque a gente falar, levar a palavra de Deus é algo muito sério. A palavra de Deus é muito séria. Falar de Jesus tem que ter entendimento para não falar qualquer coisa, para não falar de qualquer jeito. A gente tem sim que entender a seriedade do Evangelho, a seriedade de levar a palavra de Deus para pecadores com responsabilidade com aquilo que a gente está falando, claro. Porém, quando a gente entende que esse medo existe, ele tem que nos movimentar, ele não pode nos paralisar. Esse medo tem que motivar que a gente saia desse lugar do eu não sei o que fazer nem como fazer e fazer com que você saia dessa posição e vá buscar o que está faltando. O que está faltando? É conhecimento? Então a gente vai estudar. Inclusive eu fiz um IGTV, né, do O Óbvio Também Precisa Ser Dito, é um quadro novo meu lá no Instagram, e eu fiz um IGTV sobre isso, sobre a busca do conhecimento, da gente sair dessa zona do medo do que falar e entender que se esse medo existe, pode ser que hajam falhas, né, de falhas nossas no entender, né, pra gente sair, se a gente quer falar sobre algo, mas nesse caso do Evangelho, não é só uma questão de querer, é uma questão de chamado. E é para isso que eu estou aqui com vocês agora. Eu quero aprender junto com vocês, quero que a gente ore e que, de fato, a gente comece a abrir mais a nossa boca para obedecer o chamado bíblico que todo cristão tem, que é falar daquele que nos salvou. Todas as oportunidades que ele mesmo dá. A gente falar, abrir a boca da razão da nossa fé, entender a importância de evangelizar, né? Como a frase que eu li no começo, a gente está tão envolvido com Jesus, o amando tanto e buscando a Ele constantemente, diariamente, que a evangelização é algo que transborda de nós. É isso que eu quero que vocês busquem comigo. Eu não sou uma especialista nisso, eu cursei um semestre de apologética, como eu falei para vocês, no seminário.
Expliquei já para vocês, inclusive, o porquê que eu fiz isso. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. E certamente isso vai ser de grande ajuda. Eu li ótimos livros lá, tive excelentes aulas durante 6 meses, né, sobre defesa da fé. Então, com certeza isso ajuda muito. E também comprei, né, alguns livros para ler com vocês, inclusive, se vocês quiserem, para que eu pudesse entender um pouco melhor, né, mais a fundo a questão da evangelização. Comecei pelo livreto, ele é bem pequenininho, o Evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local, que é esse livreto, né, do Mack Stiles, da série 9 Marcas Construindo Igrejas Saudáveis. O link desse livro vai estar na descrição aqui desse podcast, seja lá onde você estiver ouvindo, vai na descrição que o link vai estar aqui. Eu indico demais esse livro. Eu até brinco que enquanto eu estava lendo, parecia que eu estava assim, cara, você é meu amigo, porque as nossas ideias, elas estão batendo certinho. Até porque antes mesmo de começar a realmente estudar, sequer de comprar esse livro, eu conversei com vocês lá no Instagram sobre a forma como eu via, quando eu era descrente, algumas coisas e como eu entendo hoje, com já alguns anos de convertida, né, de vivendo na igreja e de falando de Jesus para pessoas próximas a mim, a forma como eu vejo isso. Eu falei com vocês dessas minhas dificuldades pessoais, sendo bem direta, com programas evangelísticos desses de rua, de faculdade, por exemplo. Quero reforçar que isso é pessoal, é a minha opinião pessoal e também do Mack Stiles, né? Descobri lendo o livro que também é a opinião dele. Mas eu não estou aqui para dizer pare de fazer, não de forma alguma, mas eu estou aqui sim para dizer não deixe só nas mãos desses programas evangelísticos impessoais, sabe? O meu ponto é muito mais assim, não ache que porque você fez uma vez no ano ou 2 vezes no ano um desses programas evangelísticos de ir nas ruas ou na faculdade, o que for, que você não precisa mais falar de Jesus o resto do ano para ninguém. Entende meu ponto? Porque quando eu era descrente, eu não gostava dessas abordagens. E não funcionava para mim, não funcionou para mim, sinceramente, sabe? E eu vi que vários de vocês me responderam lá no Instagram exatamente da mesma forma. O que funcionou para mim, e aqui não estou para relatar meu processo de conversão, mas dar uma pequena janelinha dele, o que funcionou para mim foram as tantas e tantas vezes que Deus colocou cristãos amorosos no meu caminho e que me evangelizaram, e talvez alguns deles nem saibam que eu vim um dia a ser chamada por Deus e fui convertida, talvez nem saibam disso, mas foi a professora de canto que me evangelizava na sala da casa dela enquanto me ensinava, me dava as aulas de canto, foi uma amiga no ensino fundamental ainda, pois é, na época que eu morava ela foi ainda em Recife, teve uma amiga em Juiz de Fora, então eu tenho eu tenho em mente que a minha vida toda Deus colocou pessoas ao meu redor que falaram de Jesus Cristo para mim, sabe? Que falaram da sua obra, que falaram do que Deus fez na vida delas. E eram pessoas próximas, eram pessoas que viviam, que se aproximaram de mim, também na faculdade, enfim. Então, o meu ver de tudo isso é que foram pessoas que realmente se deram ao trabalho de me conhecer, de chegar perto, sabe? E de abrir a boca para falar de Jesus com dedicação, com tempo, com paciência e com ensino. E como eu disse, e essa dedicação, mesmo eu não indo, né? Mesmo eu não dando uma resposta imediata, e quando eu digo imediata, nem de anos, de sequer ir na igreja delas. Então, assim, o que constrói, sabe? O que eu vejo dessa construção que Deus vai usando as pessoas. Elas falam porque faz parte delas. Elas falam de Jesus porque é o contexto delas, é o que elas amam, e a gente fala daquilo que a gente ama, não é? Elas foram fazendo o que elas foram chamadas para fazer, e Deus usou cada uma delas nesse processo, na minha vida e certamente na vida de outras pessoas, eu tenho certeza. Ana, mas eu preciso mesmo falar, porque eu acho que as minhas atitudes bastam, sabe?
Eu sei. Você já ouviu isso, você já falou isso e provavelmente pode ser que você pense isso também. Mas sim, gente, as nossas atitudes, elas são sim necessárias, elas são muito importantes e elas são consequências da obra de Deus na nossa vida, né? O evangelho, ele não é apenas, não que isso seja um só, né? Mas não é apenas a questão da salvação, mas tudo na nossa vida, né? Diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Então, sim, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso trabalhar, o nosso agir na direção do carro, tudo isso está, sim, envolto, fala da nossa fé também. Mas não bastam para evangelizar. Romanos 10:17 diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras traduções também, portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tem um vídeo da Rebeca do canal no YouTube Fé e Tulipas, que é chamado 4 métodos de como realmente evangelizar. Inclusive, eu até conversei com ela que eu estava super pensando nessa questão de evangelização, super refletindo sobre isso naquele dia que ela soltou o vídeo e a gente conversou, enfim. É um vídeo muito bom, assistam lá. E lá ela lê um trecho do livro Disciplinas Espirituais da Vida Cristã, que conta a história de um funcionário que vira para o chefe contando que se converteu. E o chefe diz que bom, eu orava, né, pela sua conversão. E esse funcionário pergunta para o chefe, indignado, pergunta para o chefe por que ele não disse antes que era cristão. E diz para o chefe que foi culpa dele ele não ter se interessado pelo evangelho por anos. Porque ao ver o chefe agir bem, viver uma vida modelo, sem contar que era Cristo que fazia aquilo por ele, que era Cristo que fazia essa diferença na vida dele, ele também achou que podia ser isso sem Cristo. E é isso, né? É pelo ouvir. Essa foi uma história que eu gostei bastante, fiquei bastante impressionada. Até porque, gente, se for pelas nossas ações, teria como dar certo? A gente tem sim que buscar a santidade, odiar o pecado, como Deus odeia o pecado. Nós temos que buscar ser mais santos como Ele é santo, nos tornar mais parecidos com Cristo em nossas ações. Mas a gente sabe que nessa vida, uma certeza que a gente tem também, além de que vai morrer, é que a gente vai falhar, né? Ainda somos pecadores, então se dependesse das nossas ações para levar a palavra de Deus, não ia ter ninguém capaz de levar a palavra de Deus, ninguém seria digno, nem os pastores, nem os pregadores que estão lá na frente. Entende? Mas a palavra de Deus, sim, ela é verdadeira e suficiente, e ela é tudo isso apesar de nós, apesar das nossas ações. Então não é possível evangelizar sem o evangelho. Isso tem que ficar muito claro no seu coração e nas suas atitudes. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para a gente começar essa conversa, é a definição de evangelização que o Max Stiles traz para a gente nesse livro que eu citei, o Evangelização, que está aqui na descrição. O livro tem mais de 130 páginas e a gente vai lidar com essa parte em que ele define a evangelização, que não dá 7 páginas, tá? Então, não deixe de ler o livro de forma alguma, é para te instigar a ler esse livro, porque ele realmente é muito bom. Eu acho que, sinceramente, assim, gente, sinceramente, eu acho que todo cristão pode ler esse livro, deveria ler esse livro, porque ele é muito bom, ele é muito instigante, e eu acho que a gente começar definindo o que é evangelização e esse destrinchar que o autor faz nessa definição vai ser muito útil para você, como também foi para mim. Então, gente, o autor ele coloca que evangelização é... Vamos lá, vou ler para vocês. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Eu vou repetir, tá? Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Depois o autor até coloca pra gente, dando mais ênfase nesses pontos, que é o seguinte. Evangelização é o ensino, anúncio, proclamação, pregação do evangelho, mensagem de Deus que nos conduz à salvação, com o objetivo, que é o que? A esperança, o desejo, a meta, de persuadir, convencer,
certo? E persuasão, já dizendo aqui, não é manipular. E a gente vai passar por cada um desses pontos. Vamos começar com o ensinar, né? Ele começa dizendo que a evangelização é o ensino. Em primeiro lugar é isso, né? Aquilo que a gente já falou, que não existe a evangelização sem palavras. A forma mais importante de usar as palavras na evangelização é ensinando. Vou falar uma aspas para vocês agora aqui do autor que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte: o ensino também é o padrão da Bíblia. A Bíblia é um livro de ensinamentos. O primeiro ato compassivo de Jesus era ensinar. Incrível, né? E Paulo também afirma, né, que o método de evangelização dele, empregado por ele, foi primeiramente um método de ensino. E eu gosto muito que o Stiles fala pra gente que justamente assim, nem todos nós fomos chamados para pregar, né? Nem todos nós podemos também pregar, mas todos nós podemos ensinar o evangelho em todas as oportunidades que surgir. E ao meu ver, não é nem só que nós podemos, né? A gente deve. E também o Stiles fala que o mais importante de tudo isso é a gente entender que o evangelho precisa ser ensinado antes que alguém possa se tornar cristão. Então, assim, quando alguém vem a Jesus, ela veio porque o evangelho foi ensinado para ela. Ele fala, né? Inclusive eu postei no Twitter esses dias, ele fala justamente que, assim, a gente fazer esse ensino do evangelho, às vezes não vai ser, assim, super emocionante como aquele avivamento em massa, mas o ponto é que se cada um de nós, cada cristão, fizesse isso com um amigo não cristão, falasse de Jesus, ensinasse sobre Jesus, sobre o evangelho para um amigo não cristão, o alcance seria muito maior, entende? E a autenticidade também, como diz o autor. Continuando a definição, então, evangelização é o ensino do evangelho. Então, ele vai trazer para a gente um pouquinho do que é, então, esse conceito do evangelho, né? Porque, como ele mesmo coloca, a gente tem que tomar cuidado para ensinar bem o evangelho. Como eu falei para vocês, esse medo, ele faz sentido, porque o que não falta é confusão realmente. Mas vamos lá, galera, vamos mobilizar aí para a gente entender, então, se a gente não entende, se está causando confusão, vamos entender, vamos junto nisso, tá bom? Até porque uma coisa que o autor fala é que se você não sabe ensinar o evangelho, pode ser que você também não tenha entendido realmente o evangelho, né? E para ajudar mais ainda, nesse domingo, né, nesse meu domingo que eu estou falando, não sei quando você vai estar ouvindo, mas tem uma pregação do pastor Emílio, eu vou deixar também na descrição do podcast, que ele fez uma pregação em Efésios, onde é um resumo do evangelho, sabe? Não precisava nem esse podcast existir, eu poderia só mandar para vocês ouvirem essa pregação do reverendo Emílio, vai estar aqui na descrição. Mas então escuta depois que você terminar, tá? Agora que você tá aqui, fica aqui até o final, aguenta aí, só um pouquinho. Aí você vai ouvir essa pregação do pastor, porque é uma pregação linda, emocionante. E, enfim, nessa pregação tá ali tudo o que você precisa, tudo que você tiver em dúvida do que é o evangelho, vai estar ali, tá? Muito, muito fácil e lindo. Mas, bom, ficando aqui no nosso livro, que é referência, né, do Stiles, ele alerta que ao ir evangelizar, a gente tem que sempre tomar cuidado para não diminuir o evangelho nem inflar o evangelho, como foi colocado na tradução aqui. Então, diminuir seria a gente falar do evangelho daquela forma como eu falei, como se ele apenas salvasse a gente, quando na verdade ele manifesta o coração de Deus, né? Então, todos os temas ele abrange da nossa vida, né? De como viver, ele como o autor fala, ele é o alfabeto inteiro da vida cristã. E o outro lado, que seria o inflar o evangelho, é quando a gente acrescenta coisas ao evangelho que não estão lá. O famoso legalismo também, né? Então é como, por exemplo, a gente crê que a nossa salvação não é por fé e também por obras, né? Ou a gente querer colocar a lei dentro dessa equação da salvação. Uma boa definição do evangelho que o autor traz é que ela é uma mensagem de grande alegria da parte de Deus, que nos conduz à salvação. Então, aí ele coloca que o evangelho, né, a mensagem, né, a gente levar o evangelho, ele vai responder questões como quem é Deus, por que nós estamos nesse caos
e o que Cristo fez e como nós podemos voltar para Deus. Daí eu vou abrir aqui o livro para vocês e eu quero ler com vocês. Deixa eu abrir aqui. Essa resposta resumida que o autor mesmo dá. Então vamos lá, vou ler para vocês, tá, gente? Começando agora. Deus é o nosso Criador. Ele é amoroso, santo e justo. Um dia executará sua justiça perfeita contra todo o pecado. Certo? Respondemos aí quem é Deus. A segunda, que seria por que nós estamos nesse caos, a resposta que ele dá é a seguinte: as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Somos criaturas belas e incríveis com dignidade, importância e valor. Mas por causa da nossa rebelião intencional e pecaminosa contra Deus, passamos de filhos a inimigos seus. Ainda assim, todas as pessoas têm a possibilidade de ser restauradas a um relacionamento de amor com o Deus vivo. É muito bom, né, a definição dele. E a outra pergunta, o que Cristo fez? Cristo é o Filho de Deus, cuja vida sem pecado lhe deu a capacidade de se tornar o sacrifício perfeito. Por meio de sua morte na cruz, ele redimiu pecadores. A morte de Jesus pagou pelos pecados de todos os que se aproximaram dele com fé. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a vidificação final da veracidade dessas informações. E como nós podemos voltar para Deus? A resposta do Stiles é: a resposta que Deus requer de nós é o reconhecimento dos nossos pecados, o arrependimento e a fé em Cristo. Assim, damos as costas ao pecado, especialmente o pecado da incredulidade, e nos voltamos para Deus com fé, com o entendimento de que o seguiremos pelo resto dos nossos dias. Tá vendo por que eu gosto tanto desse autor? Gente, se quiser, volta aí um pouquinho, escuta de novo a leitura das respostas que o autor dá. Continuando na definição, então, evangelização é o ensino do evangelho, como nós já vimos, com o objetivo. Esse destaque do objetivo é o seguinte, que o autor vai nos alertar que esse objetivo é o que mais nos leva a errar ou não na evangelização. Porque o nosso objetivo ao ir evangelizar, ele tem que entender uma coisa que é, todas as pessoas que nós vamos conversar, elas têm um de apenas dois destinos: a vida eterna ou a punição eterna. E esse objetivo, gente, vai nos alertar de que as pessoas precisam mais do que uma transferência de informação. Elas precisam mais do que você chegar lá e jogar o seu conhecimento em cima delas, entende? O objetivo da evangelização vai nos ajudar a sermos compassivos, compreensivos e amorosos ao evangelizar. Em 1 Pedro 3, 15 e 16 também, fala o seguinte: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós, mas fazer isso com mansidão e temor. E a gente às vezes esquece isso, né? Um dos pontos que algumas pessoas falaram lá no Instagram sobre dificuldade de evangelizar foi a questão justamente da impaciência, de ficar com raiva quando fala de Jesus, está mostrando ali a coisa para a pessoa e a pessoa não entende, por exemplo, né? Então, falta, né? Às vezes falta para a gente sermos mais amorosos, sermos mais compreensivos pela condição do outro, né? Inclusive, lembrando que não é a gente que convence, por isso que, e o fato da gente saber que não é a gente que convence, que esse poder não está nas nossas mãos, é que nos deixa ainda mais livres para evangelizar com esse amor, com essa tranquilidade. Eu até brinquei, né, que se fosse pelas nossas forças, né, se dependesse da gente, aí pronto, a gente pegava a pessoa mesmo, chacoalhava, já dava um sulapada na cara da pessoa e falava: meu filho, você não tá entendendo não? Mas, brincadeiras à parte, gente, mas é isso, não é a gente. E não sendo a gente, né, vamos aí para o último ponto da definição. Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. O nosso alvo da evangelização, gente, tem que ser muito específico, né?
é persuadir as pessoas à conversão, para que elas se tornem seguidoras de Jesus Cristo. Vamos ler aqui 2 Coríntios 5, 11. Diz assim na Almeida século XXI. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. E assim, o muito bom dessa definição do autor de persuadir é porque sim, a gente vai persuadir, a gente não convence, né? O Espírito Santo convence. Não é a gente que vai produzir o arrependimento, não é a gente que vai produzir a conversão, não é a gente que vai produzir a fé genuína em ninguém. Muito menos conversão, né? É obra do Espírito Santo. E como eu falei, isso tira um peso da gente, porque o mesmo Deus que nos chama a evangelizar assim, a dar razão da nossa fé, ele meio que é como se dissesse assim pra gente: faz isso aí, mas fica tranquilo porque você faz sua parte e eu que faço o principal, né? O difícil mesmo, digamos assim. Isso é tão bom, isso liberta a gente de uma forma, né, do nosso orgulho, da nossa raiva com relação ao outro entender ou não aquilo que a gente está falando, porque justamente não está nas nossas mãos, isso não está nas nossas mãos. E essa questão de colocar o persuadir aqui nessa definição de evangelização também é muito importante para que a gente não caia no ponto de manipulação. Não é manipulação. Bom, e assim a gente passou por essa introdução, basicamente, do livro, que é a definição do que é evangelização. É um livro riquíssimo e eu convido você a vir comigo nessa intenção de aprofundamento e entender o que é evangelização e como fazer isso melhor no nosso dia a dia. Convido você também a orar por isso, orar por esse estudo, meu e seu, e também pelo conteúdo, né, que eu tenho a intenção de trazer aqui no podcast, lá no Instagram. Então, ora mesmo, ora que Deus nos mova a evangelizar intencionalmente, com amor, a essas pessoas que são imagem de Deus, que Ele coloca no nosso caminho, né? A gente crê que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, e sendo assim, a gente sabe que o nosso porteiro não é o nosso porteiro à toa, nosso vizinho também não, nossos colegas de trabalho ou a pessoa que senta do seu lado no transporte, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Então, olhar para essas pessoas também como imagem de Deus, nós devemos amá-las, né? E eu penso penso não, né? É um fato, que amor, o que há de maior, né? No nosso amor por alguém, do que a gente querer compartilhar daquilo que a gente mais ama com essa pessoa, né? Sabendo que há muito em jogo, sim, com relação ao que a gente fala para aquela pessoa, há muito em jogo naquela imagem de Deus, porque ou a gente vai ver ou não ver, né? Pode ser que não vejamos, mas é uma questão da pessoa ser transportada das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Eu vou terminar lendo então para vocês um último trecho do livro, e em breve a gente volta aqui com mais, se Deus quiser. Lembra de ir na descrição desse podcast ouvir a pregação da Reverenda Emília, onde dá esse resumo do Evangelho e vai complementar perfeitamente essa conversa aqui inicial do podcast. Então, para terminar, vou ler mais um trechinho para vocês do livro Evangelização, do Max Stiles. A evangelização não bíblica é um método de suicídio assistido da Igreja. Assim, há muito em jogo ao compreendermos corretamente a evangelização. Os evangelistas são como conselheiros experientes, chamados para conversar com pessoas que ameaçam cometer suicídio. Seu objetivo é convencer os que estão a ponto de saltar do precipício a sair da borda. Os conselheiros não usam força física nem mentem. Usam a verdade, a esperança e a razão a fim de persuadir. Permanecem tranquilos e calmos. Além disso, são amáveis, pois sabem que uma vida está em risco. Como eles, nos valemos da esperança do Evangelho para raciocinar. Também mantemos a calma e somos amáveis, porque lembramos do que está em jogo. Nosso objetivo é persuadir as pessoas a saírem da borda. E ocorre um grande alívio quando alguém é persuadido e se dirige ao abraço seguro do Salvador.